Sentido e coerência não são a mesma coisa. Excelente questão da Banca Sebrasp para você entender isso. Vamos lá. A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas. Veja que a banca está pedindo correção, ou seja, estar correto em relação à gramática, e pediu coerência, mas ela não está pedindo o mesmo sentido. O que é coerência? Coerência é ter lógica. Às vezes, você troca uma estrutura por outra, continua tendo lógica, continua tendo coerência, mas o sentido é modificado. Então, veja só o que acontece. A correção gramatical e a coerência do texto seriam mantidas caso o trecho passaram a ser consideradas fosse substituído por foram consideradas. Veja bem, primeira coisa que eu sei aqui, só de olhar sem voltar ao texto, é que está certo gramaticalmente. E como eu sei isso? Porque passaram está no pretérito perfeito, foram está no pretérito perfeito, ambos estão no plural, portanto, estão concordando com o mesmo termo que concordavam antes, na terceira pessoa do plural. Consideradas está no feminino plural, consideradas está no feminino plural. Então, se eu colocar qualquer sujeito aqui, obviamente vai ficar certo gramaticalmente. Se eu coloco um elas, vai ficar elas passaram a ser consideradas. Se eu troco, fica elas foram consideradas. Beleza. Então, eu já sei que não existe problema com a correção gramatical. Agora, entenda que se uma coisa passa a ser considerada, é porque ela não era considerada antes. Ela muda de estado. Se eu digo assim para você, Joscléia passou a ser considerada inteligente, é porque antes disso, ela não era considerada uma pessoa inteligente. Ela passou a ser considerada depois de algum momento. Se eu troco isso por Joscléia foi considerada inteligente, você perde essa ideia de mudança de estado, de que antes ela não era, ela passou a ser. Ela foi considerada inteligente naquele evento, por exemplo. Ela foi considerada inteligente pelas pessoas que a cercavam. Ponto. Mas você não tem uma ideia de que aquelas pessoas antes não a consideravam assim. Passaram a enxergá-la de outra forma. Então, veja, só de olhar essas duas possibilidades aqui de escrita, eu sei que existe mudança de sentido, porque você perde a ideia de mudança de estado. Mas isso não é alterar a coerência. Alterar a coerência é não ter coerência, é não ter lógica, é ser o famoso sem lé nem cré. Vamos ver se isso acontece. Além dos riscos que ofereciam à saúde pública, essas práticas comuns até então passaram a ser consideradas como expressão do atraso civilizacional das grandes cidades do país, obstáculos em seu processo de modernização. Vamos trocar agora. Além dos riscos que ofereciam à saúde pública, essas práticas, comuns até então, foram consideradas como expressão do atraso civilizacional das grandes cidades do país, obstáculos em seu processo de modernização. Não há nenhuma falta de lógica dizer que essas práticas, não importa quais sejam, tá? Sobre qual é o assunto, que essas práticas foram consideradas assim, ou que elas passaram a ser consideradas assim. Não há nenhum problema, não há nenhuma falta de coerência, não é ilógico. Apenas alteramos o sentido de algo que antes era uma mudança de estado e passa a ser como aquilo foi considerado, provavelmente quando surgiu naquela época, beleza? Portanto, ser de luz está corretíssimo, beleza? A correção gramatical é mantida? Sim. A coerência, a lógica é mantida? Sim. O que não é mantido? O mesmo sentido original. Mas ninguém perguntou isso para você. Então não invente se não perguntaram. Espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.